Segunda-feira, 9 de setembro de 2024. Sejam todos muito bem-vindos a mais esta semana. Com certeza este é o dia que o Senhor nos deu para que sejamos felizes. Então renovemos as nossas forças, enchamos o nosso coração de esperança e vamos lá começar a nossa semana. Este podcast é um oferecimento Vimarra Construtora Londrina. Conheça o Residencial Splendore, bem pertinho aqui da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora. Grupo Predial, gestão e contabilidade para condomínios. Pensou condomínios? Pensou predial. BMX Seguros e Planos de Saúde. O seu parceiro na busca por impulsionar negócios e simplificar processos. Na descrição deste podcast, você encontra o site de todos os nossos patrocinadores. Prestigie! O texto de hoje nos apresenta Jesus curando um homem com a mão atrofiada. Ao contrário do contexto dos capítulos 3 e 4, em que Jesus estava sozinho, agora está rodeado de discípulos e mulheres que caminham junto com ele. Um Jesus, portanto, em movimento. É isso que o Evangelho nos apresenta hoje. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Senhor nosso Deus, Rei do céu e da terra, dirigi e santificai nossos corações e nossos corpos, nossos sentimentos, palavras e ações, na fidelidade à vossa lei e na obediência à vossa vontade, para que hoje e sempre, por vós auxiliados, alcancemos a liberdade e a salvação. Amém. Lucas, capítulo 6, versículos de 6 a 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhe Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderia fazer contra Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nas primeiras fases deste caminho, encontramos diferentes formas de escuta da palavra de Deus por parte de quem o segue e que poderiam, em última instância, ser resumidas em duas experiências que, por sua vez, evocam dois tipos de abordagens: a de Pedro, do capítulo 5, e a do centurião, do capítulo 7. A de Pedro encontra Jesus que o convida, depois de uma pesca milagrosa, a tornar-se pescador de homens. Depois cai de joelhos diante de Jesus: afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. O segundo, que é o centurião, não tem comunicação direta com Jesus. Ouviu coisas muito boas sobre ele e envia intermediários para pedir a cura de um dos seus servos que está morrendo. Ele pede algo não para si mesmo, mas para uma pessoa que lhe é muito querida. A figura de Pedro expressa a atitude de alguém que, descoberto como pecador, coloca todas as suas ações sob a influência da palavra de Jesus. O centurião
demonstrando preocupação pelo seu servo, aprende a ouvir Deus, atitudes que caracterizam a jornada itinerante de Jesus, e se coloca a cura do homem com a mão atrofiada, que é o texto de hoje. O acontecimento milagroso aconteceu num contexto de debate e controvérsia. As espigas arrancadas no sábado e numa ação curativa no próprio sábado, precisamente o da mão atrofiada. Entre as duas discussões, as palavras de Jesus desempenham um papel crucial. O Filho do Homem é Senhor do sábado. Continuando com a nossa passagem, nos perguntamos: qual é o significado desta mão atrofiada? É um símbolo da salvação do homem que é reconduzido ao seu momento original, o da criação, vem para o meio. A mão direita, então, expressa a ação humana. Jesus devolve a este dia da semana, o sábado, o seu significado mais profundo. É o dia da alegria, da restauração e não da limitação. O que Jesus mostra é o sábado messiânico e não o legalista. As curas que ele realiza são sinais do tempo messiânico, da restauração, da libertação da pessoa. E Lucas coloca um homem com a mão ressequida, atrofiada, seca, paralisada diante de Jesus. Ninguém está interessado em pedir a sua recuperação, muito menos a pessoa diretamente envolvida, nem ele mesmo. No entanto, a doença não era apenas um problema individual, mas os seus efeitos tinham repercussões para toda a comunidade. Mas a nossa história não é tanto o problema da doença que emerge, mas o seu aspecto com o sábado. Jesus é criticado porque curou no dia de sábado. A diferença com os fariseus está no fato de que, no sábado, eles não agem com base no mandamento do amor, que é a essência da lei. E Jesus, depois de ordenar ao homem que se colocasse no centro da assembleia, faz uma pergunta decisiva e desconcertante: é lícito ou não curar no dia de sábado? Os espaços para a resposta são limitados. Curar ou não curar, ou seja, curar ou deixar destruir. Imaginemos a dificuldade dos fariseus. É impossível fazer mal no sábado ou levar um homem à perdição e muito menos curar, pois a ajuda só era permitida em casos de extrema necessidade. Os fariseus se sentem provocados e isso gera sua agressividade, mas parece claro que a intenção com que Jesus cura no sábado é obter o bem do homem e, sobretudo, dos doentes. Esta motivação de amor nos convida a refletir sobre o nosso comportamento e baseá-lo no comportamento de Jesus que salva. Jesus não está apenas atento à cura do doente, mas também se interessa pela cura dos seus adversários, curando-os da sua atitude distorcida na observância da lei. Observar o sábado sem aliviar os outros das suas dificuldades não está em conformidade com a vontade de Deus. Para o evangelista, a função do sábado é fazer o bem, salvar, como Jesus fez na sua vida terrena. E hoje vamos conhecer a história de São Pedro Claver, padroeiro das missões católicas entre os negros. Ele nasceu em Verdú, na Catalunha, no dia 25 de junho de 1581 e não pertencia a uma família nobre. Fez o noviciado em Tarragona, os estudos filosóficos em Palma de Maiorca e iniciou os teólogos em Barcelona. Ele ainda não havia terminado seus estudos quando foi destinado à missão de Nova Granada, como era chamada a atual Colômbia. O jovem desembarcou em Cartagena em 1610 e foi ordenado sacerdote em 1616, naquela missão onde por 44 anos trabalhou entre os escravos afro-americanos em um período de forte tráfico. Educado na escola do missionário Alfonso de Sandoval, Pedro tornou-se servo dos negros para sempre. Etiopam semper servos. Na época, todos os negros eram chamados etíopes. As costas litorâneas, onde milhares de pessoas eram abandonadas,
arrancadas sem nenhum remorso da sua vida familiar e da sua terra, transformaram-se em campo de apostolado para o jovem jesuíta. Todas as vezes que Pedro era avisado sobre a chegada de novos escravos, apinhados nos navios, entrava no mar com o seu barco para encontrá-los e levar-lhes comida, ajuda, conforto. Curava suas feridas, pedia esmola para comprar-lhes vestidos e matar a sua fome. Despertava em cada um sentido da própria dignidade humana, levava fé aos não batizados, os encaminhava ao conhecimento e à prática das virtudes do Evangelho. Para quem vivia com corrente nos pés e sob o açoite dos feitores, a esperança vinha de Nosso Senhor. Aprendeu a língua dos angolanos e serviu-se dos outros 18 intérpretes para instruir os escravos. Com essa proposta, Pedro de Claver batizou cerca de 400.000 negros durante os 40 anos da sua missão apostólica. Foram atribuídos a ele ainda muitos milagres de cura. Pela sua obra incansável, foi acusado de descuidar e profanar os sacramentos, administrando-os a criaturas que mal entendiam, entre aspas. Em 1650 adoeceu com a peste. Sobreviveu, mas pelo resto da vida não pôde mais trabalhar. Nos últimos 4 anos de sua existência terrena, passou imobilizado na enfermaria do convento. O homem que fora a alma da cidade, pai dos pobres e consolador de muitas desgraças, foi completamente esquecido por todos, passando tempo em oração. São Pedro Claver morreu no dia 8 de setembro de 1654, na Colômbia. Em 16 de julho de 1850, foi beatificado por Pio IX e no dia 15 de janeiro de 1888, canonizado pelo Papa Leão XIII, junto com Alfonso Rodrigues. No dia 7 de julho de 1896, foi proclamado padroeiro de todas as missões católicas entre os povos negros. Oremos. São Pedro, lhe pedimos que nos ajude a dissipar toda discriminação, toda desigualdade, todo preconceito, que sejamos portadores da justiça divina e possamos implementar o reino celeste aqui nesta terra. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Boa semana para você e até amanhã, com a graça de Deus.